Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Noticidade Manhã desta segunda-feira, dia 19 de agosto. E a gente começa esta edição com as notícias do trânsito. Se você vai sair de casa para começar a semana, vai saber agora a movimentação do trânsito na região. E quem nos traz essas e outras informações é o repórter Pedro Leão. Bom dia, Pedro. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham o Noticidade Manhã. Segundo a Urbis, o trânsito é tranquilo nas principais ruas e avenidas de Sorocaba. Nós temos imagens agora da Avenida Afonso Vergueiro, na altura da Praça da Bandeira, onde o trânsito é carregado no sentido da Avenida Dom Aguirre. O fluxo contrário, quem vai para a zona oeste da cidade, na região da Avenida General Carneiro, o trânsito é menos carregado. Mas é sempre bom o motorista ter atenção aos pedestres e ao limite de velocidade. Ok, Fernando? Tá ok, Pedro. Daqui a pouco a gente volta com outras informações. Obrigado, viu? Um menino de 11 anos morreu atropelado na rodovia João Leme dos Santos, no quilômetro 106 em Sorocaba. Segundo a polícia rodoviária, ele atravessava a pista quando foi atingido por um carro. O garoto foi socorrido ao hospital regional, mas não resistiu aos ferimentos. E a polícia deve investigar a morte de um paciente do Hospital Psiquiátrico Vera Cruz, em Sorocaba. Ele fugiu da instituição e também foi atropelado na rodovia Raposo Tavares. No velório, a tia da vítima estava indignada com a falta de segurança do hospital psiquiátrico. Foi falta de, de cuidado deles mesmo. Foi. Você acha, né? O enfermeiro, com o porteiro, como que ia deixar, né? Ele saiu os muros daquela altura também. O homem estava internado no Hospital Vera Cruz desde 1999. Neste fim de semana, Isael Rodrigues, de 41 anos, depois de fugir da unidade hospitalar, foi atropelado aqui na rodovia Raposo Tavares. Ele ainda foi encaminhado a um hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Sorocaba, que é responsável pelo Hospital Vera Cruz, uma sindicância foi aberta para apurar como o paciente conseguiu fugir sem que ninguém notasse. E 3 homens ficaram feridos em um outro acidente de trânsito na Jardim Nova Esperança, em Sorocaba. Segundo o Corpo de Bombeiros, eles estavam em um carro que perdeu o controle e bateu em um poste. As vítimas foram levadas ao Hospital Regional de Sorocaba com ferimentos leves. Por conta da batida, houve a queda do poste que afetou a fiação elétrica. A CPFL precisou ser acionada para arrumar os cabos. E um caminhão carregado com produtos inflamáveis tombou na alça do quilômetro 54 da rodovia Castelo Branco, no acesso para São Roque. Segundo a polícia rodoviária, o motorista perdeu o controle e o veículo tombou. Parte do produto chegou a vazar do caminhão. O local precisou ser interditado e a CETESB foi acionada para impedir que o vazamento prejudicasse o meio ambiente. A pista foi liberada e ninguém ficou ferido. 7h10, um homem é suspeito de ter estuprado a vizinha, uma menina de 8 anos, no bairro Gabriel Pisa, em São Roque. Segundo a polícia militar, a avó da vítima foi quem fez a denúncia. A menina foi levada para o pronto-socorro da cidade, onde foi constatado o crime. De acordo com a PM, 3 horas depois, o suspeito do estupro foi encontrado baleado no mesmo bairro. Ele levou tiros no braço e nas costas e foi levado à Santa Casa da cidade. Assim que for liberado, o homem será levado à delegacia onde deve ser ouvido. A polícia não soube dizer quem efetuou os disparos. E nesta madrugada, um princípio de incêndio atingiu uma empresa que fabrica caixas de ovos no Jardim do Paço, em Sorocaba. Os próprios funcionários controlaram o fogo. Felizmente, ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros não soube informar a origem das chamas. E uma outra empresa de materiais recicláveis pegou fogo durante o fim de semana na estrada de Jurumirim, em Salto. Segundo o Corpo de Bombeiros, a área atingida é de 500 metros quadrados. Bombeiros de Itu e de Sorocaba ajudaram na ocorrência. Um caminhão-pipa e uma retroescavadeira foram utilizados para conter as chamas. Ninguém ficou ferido. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. O São Roque Notícias desta segunda-feira, dia 19 de agosto, traz o seguinte destaque. Guarda Municipal de São Roque detém 2 menores suspeitos de pichar escola. Os adolescentes de 13 e 16 anos foram flagrados quando pichavam o portão da escola Barão de Piratininga, no bairro Cambará. A GM chegou até o local por meio de denúncia anônima. Os menores foram levados para a delegacia de São Roque, onde foi registrada a ocorrência e, em seguida, liberados aos pais.
Eles ainda deverão dar explicações no fórum da cidade esta semana. Só para ressaltar, se você ver ou presenciar este tipo de ação, denuncie. Pichação é crime. Durante o fim de semana, uma manifestação feita simultaneamente em todo o país pediu fim da impunidade de crimes cometidos contra os animais. Em Sorocaba, os manifestantes se reuniram no Parque do Campolim. O pedido era simples: punição severa àqueles que maltratam os animais. Hoje a lei estabelece pena de 3 meses a 1 ano de reclusão, o que significa, na prática, que ela pode ser revertida em cestas básicas. E isso os defensores não querem. Funciona como um incentivo à prática do crime. O Noticidade mostrou em março deste ano a história do cachorro Highlander, que foi espancado pelo dono e ainda enterrado vivo, mas conseguiu sobreviver. A polícia localizou o suspeito de ter maltratado o cão, mas ele foi liberado. Crime, ele tem que ser tratado como crime, né? A gente quer pena restritiva de direito mesmo, privativa de liberdade. Outro cão lembrado durante a manifestação foi o Foguinho. O Noticidade também mostrou a história dele. Ele foi queimado vivo, chegou a ser tratado por veterinários, mas não resistiu. Até agora, o suspeito não foi localizado. Para chamar a atenção das autoridades e de quem passava pelo local, faixas e uma caminhada foi realizada pelo Parque do Campolim. Mas nada melhor do que os próprios animais de estimação pedirem ajuda. Olha aí a Duda. Duda que mais ajuda. Além dela, muitos outros cachorros também participaram. 7h17. Desempregado ou em busca de uma nova colocação? É hora de conferir então as oportunidades de trabalho disponíveis nas cidades da região. Confira. O Pátio de São Roque está com vagas em aberto para auxiliar de limpeza, cabeleireiro, operador de caixa e vendedor interno. Os interessados precisam comparecer à Rua Marechal Deodoro, número 193, das 9 da manhã até as 4 horas da tarde. Já o Pátio de Itu oferece vagas para eletricista montador, vigilante, motorista de caminhão e técnico químico. O Pátio da cidade fica na Avenida Itu 400 anos, sem número. Em Porto Feliz, as oportunidades disponíveis são para eletricista, líder de cozinha, carpinteiro e contador. O atendimento ao público é feito na Rua Ademar de Barros, número 340. No CAT de Votorantim existem vagas em aberto para ajudante de manutenção, eletricista montador, pesquisador e vendedor de veículos. O CAT de Votorantim está localizado na Rua Moacir Oséias Guitti, no número 41. E a gente fala agora de profissões. Dá para imaginar que, ao assistir uma apresentação de bailarinas e bailarinos, eles vão além de uma coreografia? Pois é, não basta a plástica e a beleza da dança para ser um profissional dessa área. É necessário dedicação, empenho e muito estudo. Veja agora na reportagem do quadro Trabalho. O estilo começou nas cortes da Itália durante o século XV e se estendeu para a Inglaterra, Rússia e França. A dança hoje é influente no mundo todo, possui técnica e vocabulário próprios. O gênero é ensinado em escolas por bailarinos profissionais. 3 e 4. A área da dança ela tem muitas opções, que é bailarino, coreógrafo, dono de escola. E eu escolhi a profissão de professora porque é uma alegria poder ver os alunos realizando seu sonho. A dança é para todos, mas viver dela é preciso se especializar como em qualquer outra profissão. E para quem pensa que é fácil, está muito enganado. O bailarino ou bailarina deve estudar no mínimo, ter uma base de 9 anos de dança clássica. Tá? Agora, por exemplo, se ele não quer, por exemplo, fazer o Royal, que é um método profissionalizante internacional, que dá condições para ele seguir o currículo, ele pode tirar seu DRT através da Associação Paulista dos Profissionais de Dança em São Paulo.
Quem explica é a bailarina, professora e coreógrafa com 40 anos de experiência e 90 títulos nacionais e internacionais. Mônica afirma que a profissão de bailarino está bem valorizada no Brasil. Por causa dos musicais que estão vindo para o Brasil, né? Com toda essa direção, essa escola de atores, cantores e bailarinos tem aumentado muito a procura. A participação deles é menor, mas não menos importante. Gustavo aprendeu outras modalidades e se identificou com o balé, tanto que vai passar uma temporada nos Estados Unidos a convite de uma importante escola. Recebi o convite no Summer, voltei agora, faz uma semana que eu voltei com o convite. E o ano letivo lá dos Estados Unidos começa dia 3 de setembro, né? A escola lá do Miami City Ballet. Então, no máximo, dia 1º de setembro eu tenho que estar saindo aqui do Brasil. Abre a primeira posição. A paixão pelo balé normalmente começa assim, nesta fase. Qual a posição? De bailarinas. Mesmo na infância, a postura e a delicadeza são evidentes. Nesta academia, na Zona Norte, a procura pelas aulas é grande. Por isso, a especialização dos profissionais não tem fim. Eu acabei de chegar de uma viagem de Nova York e todo ano eu faço especialização lá justamente para trazer o que há de mais moderno na dança. Ser bailarina profissional é o sonho de Vanessa Mâncio. Eu comecei pequena, né? Ainda criança, e quando a gente começa a gente ainda não sabe o que é, mas eu fui me apaixonando pela dança e pretendo seguir com a dança até o dia que, né, as perninhas estiverem mais velhinhas. O desempenho de Leandro impressiona. O rapaz se destaca entre as colegas e busca a perfeição. É inexplicável aquele tempo que você está no palco, os aplausos da plateia. O que a gente transmite para o público através da dança é muito gratificante. Dançar é uma arte e Karen quer brilhar nela cada vez mais. A dança para mim é um estímulo para viver bem. Sem a dança eu acho que eu não seria tão feliz como eu sou hoje. O amplo campo de trabalho está em pleno crescimento. Aos interessados, o bailarino principal de uma montagem recebe por mês R$ 2.100, de acordo com o Sindicato dos Profissionais da Dança do Estado de São Paulo. Já por hora avulsa trabalhada, o valor é de R$ 160. Dependendo da especialização, o valor pode aumentar bastante. Tá certo. Parabéns aí aos profissionais desta área. A semana começa com sol e temperaturas ainda tímidas na região. Nós vemos imagens ao vivo de Sorocaba, onde a mínima prevista para hoje é de 10 e a máxima de 23 graus. Veja como fica o tempo em outras cidades da região. Campo Limpo Paulista tem mínima de 13 e máxima de 24 graus. Mesma previsão para Jundiaí. Em Itapetininga, as temperaturas variam entre 10 e 22 graus. Mínima de 7 graus em Mairinque. Neste final de semana, católicos de toda a região se reuniram para comemorar o 30º cenáculo de renovação da Arquidiocese de Sorocaba. Foram 10 horas de muita fé. Estrutura de grande evento, grande também foi o público. Os católicos lotaram o estádio Walter Ribeiro. Este foi o 30º cenáculo da renovação carismática em Sorocaba. O tema dessa edição foi Pela Fé, em tudo somos vitoriosos. A ideia da igreja foi reunir grupos de oração de toda a arquidiocese da cidade. Muitos jovens estiveram presentes, por isso, muita música também fez parte do encontro. Agora são 7 horas e 28 minutos e a gente volta a falar ao vivo com o repórter Pedro Leão, que nos traz as últimas informações do trânsito neste momento na região. Pedro.
Fernando, vai chegando perto das 8 horas da manhã, o trânsito vai ficando um pouco mais carregado. Nós vamos mostrar aqui a Avenida Afonso Vergueiro, que já tem um tráfego mais intenso, sentido a Avenida Dom Aguirre, e o sentido contrário, que estava mais tranquilo em direção à zona oeste da cidade, também apresenta um fluxo maior. E falando agora sobre as rodovias, trânsito intenso também para quem trafega pela Anhanguera, pela Castelo Branco e pela Raposo Tavares. Nessas 3 rodovias há lentidão na chegada a São Paulo. O trânsito é tranquilo na rodovia dos Bandeirantes. Na madrugada de domingo, um casal morreu em um acidente entre um carro e um caminhão na rodovia Raposo Tavares, em Itapetininga. Segundo a polícia rodoviária, as vítimas que estavam no veículo tentavam cruzar a pista quando foram atingidas por uma carreta. O motorista do caminhão nada sofreu. Também na rodovia Raposo Tavares, no final de semana, após um capotamento, uma pessoa morreu. Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro perdeu o controle no quilômetro 102, na altura do bairro São Carlos, e capotou. A mulher morreu na hora e um homem foi levado para o Hospital Regional de Sorocaba com ferimentos leves. Fernando. Ok, Pedro, obrigado pelas informações aí. Um bom trabalho para a equipe, tá bom? Esporte. A Liga Sorocabana de Basquete perdeu no sábado em casa por 78-71 para o São José. O time agora aparece na 6ª colocação com 9 pontos. A LSB vai buscar a recuperação contra o Mogi das Cruzes na quinta-feira, às 8 da noite, na casa do adversário. Futebol. Pela Copa Paulista, o Ituano segue intocável na liderança do Grupo 3 depois de vencer a União Barbarense por 3-1 em Itu. Fora de casa, o São Bento arrancou um empate de 0-0 contra o Grêmio Osasco. Com o resultado, o Bentão assegurou a 3ª colocação. No Campeonato Brasileiro, com um pênalti duvidoso no fim do jogo, o Corinthians venceu o Coritiba no Pacaembu e está no grupo que garante vaga à Libertadores. Veja os gols. O árbitro Péricles Bassol marcou pênalti no empurrão de Lucas Claro em Danilo. O peruano Paulo Guerreiro cobrou e deu a vitória para o Corinthians e a 4ª colocação na tabela. Cruzeiro goleou Vitória e é vice-líder. O massacre começou com Léo. Mike ampliou. Dinei fez o gol de honra do time baiano. O Cruzeiro fez mais 3 gols com Borges, Ricardo Goulart e Vinícius Araújo. Final 5-1. O Fluminense venceu o Náutico no Recife, 1-0, gol de Samuel. O Vasco recebeu o Grêmio e o tricolor gaúcho mandou no jogo. O atacante Barcos fez 2 para o time do Sul. Ramiro marcou o outro gol gremista. André e Alex Telles fizeram os gols do Vasco. 3-2 para o Grêmio, 3º colocado do campeonato. O gordinho Walter fez o gol da vitória do Goiás sobre a Ponte Preta em Campinas. O Criciúma saiu na frente do Atlético Paranaense, gol de Suelito. O rubro-negro do Paraná virou, com gols de Paulo Baier de pênalti e Ederson. Final 2-1. E a má fase do São Paulo é inacreditável. Contra o Flamengo em Brasília, o tricolor teve a chance de encerrar o jejum de vitórias. Pênalti aos 42 minutos do segundo tempo. Jadson desperdiçou. O jogo terminou 0-0. São Paulo não vence há 12 rodadas e está em penúltimo lugar. No Canindé, Bolívar fez 1-0 Botafogo sobre a Portuguesa. A Luz empatou com Luiz Ricardo. Rafael Marques colocou Fogão na frente de novo e Elias definiu o placar. Botafogo líder, 3, Portuguesa 1. Pela Série B, o Paysandu abriu 2-0 sobre o Palmeiras com gols de Pablo e Pikachu. O Verdão virou o jogo com Allan Kardec, Mendieta e Leandro aos 50 do segundo tempo. 6ª vitória seguida do Palmeiras, líder absoluto da Série B. O Noticidade Manhã fica por aqui. Outras notícias da região você acompanha 1 da tarde no Manchetes Noticidade com Nolan Robertos. E a gente encerra esta edição com imagens ao vivo da Avenida Afonso Vergueiro em Sorocaba. Um ótimo começo de semana para você e a sua família. Saúde e sucesso!